Olá, meus amores que me seguem aqui no canal do YouTube. O vídeo de hoje ele foi muito pedido. E ele foi muito pedido, seja aqui no canal do YouTube, seja no meu canal do Instagram. É sobre planejamento de rotina. Então me perguntaram, profa, como é que eu posso aí planejar minha rotina para que eu possa iniciar a semana organizada? Então, se você quer ter dicas de planejamento de rotina, de como organizar ali sua semana, você não pode perder esse vídeo. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações, dá aquele like para ajudar a professora e confere aqui o vídeo que está muito legal. Olá, meus amores! Uma das coisas que me perguntam sempre é como organizar a minha semana, como fazer um planejamento para que eu comece minha semana muito bem organizada. Enfim, eu utilizo como método um método de escrita. Então, eu utilizo, por exemplo, um planner, né? Um planner aqui físico. Muita gente gosta de fazer o planejamento da sua rotina a partir da utilização de um planner digital, utilizando aí a plataforma do Google, por exemplo, o Google Calendar, né, ou outro aplicativo que tem planner digital, a utilização de um app que eu já indiquei aqui, que é muito bom, que é o Trello, principalmente para quem quer ali anotar prazos de advocacia, né, ter um planejamento ali das atividades da sua equipe. Eu, particularmente, sou uma pessoa, no que diz respeito ao planejamento, muito analógica ainda. Então, eu prefiro escrever, porque eu preciso ver, eu preciso todos os dias abrir a minha agenda e visualizar o que está programado para mim durante a semana. E qual é o meu processo de organização? Então, eu, por exemplo, trabalho com cores, né, que é um método, inclusive, muito interessante. Então, eu utilizo basicamente post-its, utilizo adesivos, né, e utilizo cores, exatamente para identificar o grau de importância daquela tarefa. Qual é o meu processo de organização de rotina? Então, todos os domingos, eu especificamente utilizo domingo, final do domingo, para que eu possa ali planejar a minha atividade da semana. E aí eu centro ali 30 minutos do final do meu domingo para visualizar o que está programado por mim ao longo da semana, né? O que está aqui programado ao longo da semana. Como eu utilizo o planner, então eu vou programando por dias. Inclusive, eu ainda vou fechar a minha programação da semana. Vou pegar a semana passada. Então, ó, eu organizo a partir, ó, de dias na semana. E vocês estão percebendo que eu utilizo cores, né? Então, eu fiz uma organização a partir das cores. E aí, nessa organização a partir das cores, eu decidi que utilização do verde é um prazo que é urgente, é uma atividade urgente e que eu tenho que finalizar ela como máxima prioridade no início daquele dia, né? Eu utilizo o laranja, que é para definir uma atividade de rotina, ou seja, aquilo que está programado naquele dia e que eu tenho que cumprir, mas se de repente eu não conseguir cumprir naquele dia, eu reagendo para o dia seguinte. E o rosa eu utilizo como ferramenta de importância, para dizer que é algo muito importante que eu tenho que organizar naquele dia. Então, como é a minha lógica de organização? Eu organizo primeiro pelas tarefas que são urgentes, então eu organizo meus dias da semana, começando com as tarefas urgentes, depois com as tarefas que são importantes, que eu utilizo rosa, e por fim aquela tarefa que é uma tarefa rotineira, que todos nós temos uma tarefa rotineira. Por exemplo, né, se você é estudante de direito, então você tem seus prazos do estágio, você tem uma, por exemplo, tarefa rotineira, estudar 30 minutos por dia ou 1 hora por dia. É uma tarefa rotineira que vai estar ali dentro de todos os seus dias da semana. Então eu começo visualizando a minha organização da semana, primeiro com a associação de cores. Então eu verifico o que está previsto para a minha semana, de segunda a sexta, e divido por dias da semana aquilo que é urgente, aquilo que é importante e aquilo que é rotineiro. E a partir daí eu vou desenhando a minha semana. Então eu vou colocando ali segunda, terça, quarta, quinta e sexta e vou visualizando a partir das cores o que é urgente, importante e o que é rotineiro. E aí eu utilizo também os post-its.
né? Vocês estão percebendo que eu tenho um quadro aqui e às vezes quando eu quero fazer uma visualização maior, além de utilizar o planner, então eu faço, por exemplo, alguns quadros visuais utilizando post-it. E aí eu utilizo a mesma lógica de associação de cores, né? Eu utilizo aqui o rosa como importante, utilizo aqui o verdinho como urgente e nesse caso utilizo o laranja como uma tarefa rotineira. Então você pode planejar a sua organização de rotina ou numa agenda física, ou num quadro, né? Ou num quadro daqueles que você vai colocando as tarraxinhas naquele quadro organizador. Você pode colocar no seu celular, para quem é do mundo digital. Eu particularmente preciso escrever, porque no momento que eu escrevo, eu fixo as minhas atividades do dia e para mim facilita todo o meu processo de visualização. Para mim, a ferramenta tecnológica ela é ótima, mas ela não facilita meu dia. Porque, por exemplo, se eu fizer um planejamento de rotina, colocando ali no meu planner do calendário, né, eu nem sempre desenvolvo esse hábito de abrir lá no calendário do celular, né, para olhar aquilo que eu estou programado durante o dia. Então, eu prefiro, e aí cada um tem sua forma de identificação de planejamento, contanto que planeje. Eu prefiro fazer esse planejamento físico, visual, olhando exatamente aquilo que eu vou planejar. E aí eu estabeleço minhas metas, né? Como eu disse a vocês, minhas metas associadas por cores, utilizando aquilo, né, como prioridade máxima, o que é muito urgente e que eu não posso deixar de fazer naquele dia. O que é importante, que eu tenho que fazer naquele dia também, mas se por alguma razão eu não conseguir, não tem problema, eu reagendo para o dia seguinte. E aquilo que é rotineiro, que vai estar sempre na minha programação, porque é algo da minha rotina. E a partir daí eu consigo cumprir. Uma outra coisa que é importante no trabalho de planejamento é todos os dias você criar o hábito para verificar no seu dia o que é que você tem para fazer naquele dia. Porque a melhor sensação no final do dia é você verificar aquilo que tinha e você ir conseguindo ali colocando o ok, dando baixa. Significa dizer que o seu dia ele foi muito produtivo no momento que você consegue fechar tudo aquilo que estava programado naquele dia. Mas também uma outra coisa importante é que se alguma dessas tarefas por algum motivo você não conseguiu fazer, também não se penitencie, né? Porque muita gente sofre no momento que não consegue realizar todas aquelas tarefas. Isso pode acontecer. Se não for algo que é urgente, né, e que você necessariamente teria que fazer naquele dia, para você de repente não perder um prazo, se não for algo que é urgente, não tem problema. Reagenda, reajusta na programação do dia seguinte e tenta aí cumprir sem sofrer, né? Porque o trabalho de planejamento ele tem que ser um prazer, não pode ser um sofrimento, uma cobrança. No momento que você vai planejando todo início de semana a sua rotina, vocês vão perceber com o passar do tempo como as coisas vão fluir muito mais fáceis e como o trabalho de produtividade ele fica cada vez mais interessante, cada vez mais prazeroso, porque não tem sensação melhor quando você termina o seu dia e você dá ok ali em todas as tarefas que você realizou. Significa dizer que seu dia foi muito produtivo e que você conseguiu trabalhar dentro do planejamento de tempo. Quanto melhor a gente organiza a rotina e quanto melhor a gente planeja, a gente tem mais tempo para desenvolver outras atividades que a gente gosta. Dentro desse trabalho de planejamento, é importante vocês colocarem tanto as obrigações profissionais, quanto vocês também colocarem um espaço pessoal. Então, aquele horário que você vai se dedicar para cuidar de você mesma, né? Para curtir um filme, para curtir um seriado, para fazer uma leitura, para não fazer nada e praticar o nadismo, porque é importante dentro dessa atividade de planejamento ter um espaço de respiro, como a gente chama. Ter um espaço de respiração, que é um espaço que você vai ter dentro do seu dia para cuidar de você mesma. Ali para você meditar, né, para você rezar, se você for das religiões, para você cuidar do seu corpo, né, para você cuidar da sua mente, para você fazer uma caminhada, porque é importante que a gente faça um planejamento associando
a vida profissional e sua vida pessoal, e seja mais gentil com você mesma, né? Tenha um pouco mais de generosidade com você, se ame, e dentro desse planejamento de rotina profissional, dedique um tempo para você parar, para você respirar, para que você possa cuidar de você mesma. Porque no momento que a gente se cuida e que a gente consegue ali ter um momento pessoal destinado só para você, você consegue ter um equilíbrio melhor entre as suas atividades profissionais e as suas atividades pessoais. Então, no planejamento é importante você ter espaço tanto para o profissional quanto espaço ali para o seu momento de generosidade consigo mesma. Então, a dica é essa. É uma dica bem simples, né? Eu planejo minhas atividades todos os domingos, né? Eu planejo fisicamente, né, numa agenda. Eu gosto de fazer associação por cores e por post-it, e aí todos os dias eu tenho um ritual de abrir ali a minha agenda, e no momento que eu abro a minha agenda, eu consigo me programar dentro do meu dia para cumprir aquelas metas e ainda ter o espaço para cuidar de mim, para fazer uma atividade que eu gosto, exercitar a leitura, exercitar a meditação. Eu medito, então eu gosto de realizar a meditação para que eu tenha ali o meu espaço de respiro e consigo desenvolver, né, dissociar um pouco, desligar um pouco a mente só de trabalho, de rotina, de produtividade, de prazo, e consigo respirar para que eu possa me observar melhor e cuidar um pouquinho de mim, né, para que a gente possa se amar e ser generosos com nós mesmos. Então a dica é essa, né? Planejem, escolham o melhor dia para você planejar, se vai ser no domingo, se vai ser na segunda de manhã, mas o ideal é que você escolha um dia, escolha um horário e trabalhe isso dentro de uma rotina. Estabeleça uma rotina, se imponha como uma obrigação de você iniciar a sua semana de forma planejada. Você pode fazer isso no domingo, você pode fazer isso na segunda de manhã, contanto que você inicie, né? E você consiga ali ter uma organização das atividades durante a semana que você vai ter que fazer, porque aí você consegue mensurar da melhor maneira possível o tempo que você vai se dedicar ali às suas atividades profissionais e o tempo que você vai se dedicar a você, né, a sua família, e consiga buscar um equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal. No momento que você planeja e que você estabelece isso dentro de um contexto de rotina, as coisas vão fluir de uma forma muito melhor e você vai ganhar muito mais tempo útil, né? Você vai ganhar muito mais tempo útil para fazer outras coisas que você gosta, que não é meramente aquelas obrigações profissionais. Então, eu espero que vocês gostem da dica. Se vocês tiverem qualquer outra dúvida, podem colocar aqui nos comentários, que eu vou ter o maior prazer de fazer. Posso fazer um quadro demonstrando também como a gente faz um planejamento via post-it, né? Posso depois filmar para vocês mostrando como é que eu escrevo aqui o meu planejamento, por exemplo, no planner, né? Você pode utilizar a sua agenda, você pode utilizar um caderno, você pode utilizar um quadro com post-its, contanto que você inicie e planeje, porque quanto mais a gente se planeja, mais tempo útil a gente tem, mais a gente desenvolve a atividade criativa, porque a criatividade ela precisa de um ócio criativo. A gente tem que ter um espaço para a gente praticar nada, ou para que a gente nos escute, para que a gente entenda ali como é que está a nossa saúde física e mental. E é exatamente nesses momentos de respiro que a gente desenvolve criatividade para criar coisas novas, novos nichos de negócios, novas atividades profissionais, ou se dedicar a um novo projeto. É exatamente nesses espaços de respiro, e por isso que é importante que você se planeje. Então, se você gostou dessa dica, coloca ali aquele like. Se você tiver novas dúvidas, coloca aqui no comentário que eu vou ter o maior prazer em responder. Se você não segue ainda o nosso canal, segue no nosso canal, ativa o sininho das notificações e a gente se encontra aí num novo vídeo para que a gente possa cada vez mais aqui no YouTube trocar novas experiências. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra no novo vídeo. Beijos no coração de todos e todas vocês.